Sejam bem-vindos a mais um do Centro Evangelístico Internacional Icaraí. Nós estamos no ano de 2025 com o tema Juntos por um Propósito. E a cada bimestre nós estamos trabalhando um subtema, um aspecto desse tema maior, onde nós nos aprofundamos e meditamos e recebemos de Deus, estudando as Escrituras, mais detalhes sobre esse tema e como vivê-lo no nosso dia a dia. E esse bimestre em específico, estamos trabalhando sendo o corpo de Cristo. Não tem como estar junto sem entender que somos um só corpo em Cristo. E hoje nós estamos aqui com o nosso pastor Eliezer. Muito obrigado pela presença. Nosso pastor Maurício, obrigado. Para conversar um pouquinho mais e pensarmos juntos aqui, a partir das Escrituras, sobre o que é ser corpo de Cristo e o que isso significa em termos práticos para a nossa vivência enquanto cristãos. Então sejam bem-vindos a mais um podcast e fiquem conosco até o final para que nós possamos crescer juntos na compreensão das Sagradas Escrituras. Então, para animar aqui os dois, já dar as suas boas-vindas, nós gostaríamos de começar perguntando: por que é importante entender a igreja como corpo de Cristo? Que história é essa de ser corpo? Pastor Eliseu. Começar. É isso aí, pastor Jorge, pastor Maurício, é um prazer a gente estar aqui, né? É sempre importante a gente estar tratando, né, do assunto, tratando de temas que são relevantes para a nossa reflexão, para a igreja como um todo. Então, nós me sentimos sempre felizes, né? É bom tratar, né, do que diz respeito às coisas do Senhor. E eu acho que essa questão de ser corpo, né, e ser corpo de Cristo, eu acho que isso é fundamental, né, da gente partir, eh, dessa dessa ideia de corpo, né. É evidente que Paulo utiliza esse termo como uma metáfora, uma comparação que ele faz, né, ele quer dar uma compreensão melhor para essas pessoas que se reúnem para adorar, para cultuar, para aprender a palavra, né, para ceiar, as pessoas que estão ali caminhando ainda nesse período inicial da Igreja de Cristo. Eu acho que Atos dos Apóstolos é um exemplo claro, né, do que está acontecendo nesse movimento de formação dessa igreja iniciante. E Paulo, tanto em Coríntios, capítulo 12, como também em Efésios, capítulo 4, ele está usando esse termo, né, corpo, corpo. Eu acho que é de uma expertise, é de uma inspiração maravilhosa de Deus, porque é a compreensão da funcionalidade da igreja. A igreja nesse sentido metafórico de corpo, né. Então, eh, todos nós temos tal referência, porque somos corpo, né. O homem ele é corpo, então a gente tem perna, a gente tem nariz, a gente tem boca, a gente tem orelha, a gente tem cabeça, a gente tem mãos, braços, pelo menos, né, pressupõe que tenhamos praticamente todos os órgãos na sua integridade, né. Mas de qualquer forma, então essa compreensão de corpo, ela é universal por si só. Então todos conhecem, todos sabem. Então quando Paulo vai falar de corpo e vai falar dos membros visíveis e dos membros invisíveis, evidente que todos entenderão, né, o que ele quer dizer ao fazer tal comparação, igreja como um corpo. E o corpo humano, ele ele se movimenta, ele existe, justamente pela sua funcionalidade, a funcionalidade de todos os seus órgãos dentro de uma integralidade, né, todos estão integrados, né, a mão vai fazer o que a mente deseja que ela faça, o pé vai caminhar, imagina, o pé direito vai para frente, o pé direito vai para trás, ou vai para o lado e o outro vai para o outro lado? De modo algum. Então existe uma harmonia, né, existe essa integridade em que todos eles, né, estarão obedecendo aquele comando que às vezes é até automático, né, eu não quero sair daqui e ir para ali. Então, todo movimento de equilíbrio e tudo mais já está tudo dentro daquele ecossistema do corpo.
Então, quando Paulo faz essa comparação, ela é realmente preciosíssima e todo mundo vai entender o seu papel dentro desse lugar que se chama Igreja de Cristo. Então, somos corpo de Cristo, então subentende-se então agora que esta igreja ela compõe esse corpo, que todos nós somos membros deste corpo, é um membro visível, um membro invisível, eh, mas todos são importantes, todos trabalham para essa funcionalidade desse corpo, ou seja, da Igreja de Cristo. Então na sua colocação sobre que corpo é esse, que corpo, né, então essa metáfora paulina, eu acho que ela é muito simples, todos vão entender perfeitamente, entenderam, os crentes de Corinto, uma igreja difusa, confusa, uma igreja com todos os seus desafios, não diferentes das nossas igrejas, com seus problemas, com as suas demandas, suas questões, e que esta igreja precisava entender que todos eram importantes, independente dos carismas, independentes dos dons espirituais, independente de qualquer coisa, todos eram importantes, ninguém é maior, ninguém é melhor do que ninguém. Então uma igreja dividida, uma igreja fracionada, uma igreja cheia de dissensões, e Paulo então vai usar essa ideia do corpo para mostrar o quanto é importante essa unidade. Eu acho que é maravilhoso a metáfora de Paulo. Querido pastor Maurício, Então, eu acho interessante essa colocação, pastor Eliezer, usando essa metáfora de Paulo, porque quando se trata de corpo, você muito bem colocou, acerca de uma representatividade universal. Você pega corpo, ele é corpo em qualquer lugar, seja na África, seja na Ásia, até, embora tendo aparência diferente, mas todos são corpo. Todos têm a mesma formação genética, digamos assim. Eu me lembro que na infância, a gente contava algumas histórias de que alguns filhos de alguns reis tinham sangue azul. "Olha, o seu filho de rei tem sangue azul", né, fazendo essa diferenciação. Mas na verdade, todos nós sabemos, isso que chama atenção, que quando você tem essa percepção de corpo, olhando, né, com o pensamento paulino, você parte do princípio de que qualquer ofensa ao corpo, seu próprio corpo, você sente. E o mesmo corte que você dá na sua pele e o que o outro der também na sua outra pele, vai sentir a mesma dor, a mesma expressão do sangue jorrando da mesma forma. Então, perceba que não é só uma questão estética, mas é uma questão também que mexe biologicamente. A pessoa, mesmo coração que palpita, então isso é muito importante. Por quê? Porque ele vai fazer uma amarração. Ele coloca dentro da função do corpo a cabeça, sendo que essa cabeça funciona como Cristo sendo a cabeça. E se você partir da ideia de que Cristo é o cabeça, ele controla todo o corpo, os movimentos, as ações do corpo, mas ele também é que traz a questão do corpo saudável em Cristo. Você, com a mente em Cristo, você tem uma visão saudável em Cristo, você tem o corpo funcionando bem. Então, a igreja, ao meu modo de ver, essa percepção de corpo, a igreja como corpo, é uma igreja saudável, uma igreja que, tendo Cristo como cabeça, ela consegue avançar sem preconceitos, sem diferenças, entendendo que sempre o outro também é corpo. Aí eu pego esse exemplo do pé, da mão, dos órgãos, que eles estão em funcionamento por um comando. Esse comando é Cristo. Cristo como cabeça de um corpo, igreja, em funcionamento mediante as as informações que partem dessa cabeça pensante que é Cristo. Mais ou menos isso. excelente. O pastor Eliezer, o senhor citou Efésios capítulo 4. E aqui no versículo 4 desse capítulo, Paulo diz o seguinte: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só Deus e Pai, de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um só corpo. Vamos entender essa unidade do corpo? Se tem tanta igreja diferente, tem tanta denominação na Terra, quem é corpo afinal? Tem uma porção de corpos. Como é que dá para entender a unidade do corpo frente à diversidade de igrejas locais? Então, primeiro a gente precisa fazer talvez uma conceituação da eclésia. Eu gosto de usar esse termo eclésia, que é o termo grego, que é o termo utilizado e traduzido, aportuguesado, melhor dizendo, para igreja, né? Que não foi traduzido, ele foi aportuguesado, eclésia, igreja. E esse termo, igreja, a igreja de Cristo, ela é uma só. O corpo de Cristo é um só. Então, a gente sempre tem um conceito da igreja a partir da nossa referência local. E a gente não pensa nesse conceito que ele é muito mais universal, né? Então, na realidade, eh, se você se você olha para a igreja local, né, ela tem suas características. O Maurício falou muito bem aqui, né, independente do lugar, do território, né, da cultura, né, corpo é corpo. Então, a gente tem muitas culturas, a gente tem muitos lugares, a gente tem uma diversidade, uma pluralidade, né, dentro de uma singularidade, né? Mas o conceito da igreja, ele tem esse conceito muito mais universal. A igreja, eu me refiro à igreja de Cristo, né? Fazendo essa diferenciação de uma igreja local que ela compõe a igreja de Cristo, com suas características, suas tradições, até mesmo com seus dogmas que podem diferenciar de outros, não é? Mas com uma teologia que esteja em harmonia com a palavra do Senhor, evidentemente. Então a igreja local, ela tem o seu papel, o seu lugar e ela faz parte. Ela faz parte desse corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, aliás, a igreja que Paulo se refere, né? Paulo está falando aos Efésios, mas ele está falando também aos Coríntios. Ele está falando dentro da universalidade, apesar que ele nem tinha noção da universalidade dessas cartas. Essas cartas passariam por tantas outras comunidades cristãs ao longo daquele período e nos períodos posteriores, né? E tantas outras, tantos e tantos outros lugares que também teriam as suas eclésias, né? Mas na verdade está falando de uma única coisa, é a igreja do Senhor Jesus. Só que a nossa referência é a igreja local. Então a gente fica assim, poxa, mas e na igreja local? Sim, mas a igreja local, vamos imaginar a mão, né? Imaginemos a mão, né? A mão ela não compõe só com os dedos, né? Pele, os ossos que são característicos da mão, né? Você olhando de uma forma macro, você vai ver a mão com 5 dedos e tudo que caracteriza o que é a mão. Mas se você for para o micro, né, você vai ver ali um outro universo à parte de células e tudo mais, e que olhando macro você não vai conseguir enxergar, a não ser esse um todo. Então, fazendo essa comparação, né, de conceito, né, a mão olhado microscopicamente não deixará de ser mão, apesar de estar sendo vista por uma outra perspectiva, microscópica. A mão olhada no seu sentido macro e que você identifica e caracteriza como mão, como aquilo que tem 5 dedos, né, a palma da mão e tudo mais, ela é mão. Então da forma microscópica ou macro ou da forma macro, ela continuará sendo mão. Então a gente pode ver a igreja dentro de uma perspectiva micro, a gente pode ver a igreja dentro de uma perspectiva macro. Aí depende de qual referência a gente vai ter. Normalmente a nossa referência é local, por isso que a gente entende que igrejas são essas 4 paredes onde a gente cultua, onde a gente está presente, onde a gente está com outras pessoas, de fato é. Mas a igreja ela não se limita a essas 4 paredes, ela é muito maior do que isso, ela é universal. A igreja de Cristo ela é universal. Então ela alcança pessoas de diversas línguas diferentes, culturas diferentes, territórios diferentes, né, épocas diferentes, tempos diferentes. Então a igreja ela é universal e essa igreja que é a igreja de Cristo que a gente pode dizer, então essa é a eclésia do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o corpo do Senhor Jesus Cristo.
Então ele tem sua representatividade local, mas ele tem a sua representatividade também universal. Ele pode ser visto dentro do aspecto do micro, mas ele pode ser visto também dentro do aspecto do macro. Entende? Então, a gente pensar assim. Então, os nossos irmãos não são apenas aqueles que aqui estão, mas aqueles também que aqui não estão. Estão em outros lugares que a gente também não conhece. São também nossos irmãos. Compõem conosco a Igreja de Cristo. Também são corpo conosco. Entende? A gente nem conhece. Será que a mão conhece o fígado? Será que o fígado ele vai conhecer os olhos? O corpo está integrado, de fato ele está, né? Mas às vezes podemos ignorar ou desconhecer, que a nossa função talvez não seja essa, dentro de uma funcionalidade maior do próprio organismo. Então, eu vejo desta maneira: a igreja local é uma referência e é um ponto de uma perspectiva, e a Igreja Universal de Cristo é um outro, é o mesmo conceito, mas no seu conceito mais amplo e que pode ser visto por essa perspectiva mais ampla. Nós podemos então utilizar um slogan que tem muito em voga aí fora, que é pensar globalmente e agir localmente. Pensar enquanto corpo espiritual de Cristo, mas congregar numa igreja local e expressar essa relação com Cristo junto às pessoas que estão próximas de vocês. Perfeito, maravilha. Inclusive, eu acredito, pastor, que a gente é igreja universal a partir da igreja local. Que a igreja é o quê? A igreja é ajuntamento nesse sentido de pessoas, sim, mas é de culto ao Senhor, de adoração ao Senhor, de relacionamento e tudo mais. Então a gente vive, a gente faz um ensaio local de uma igreja que ela é verdadeiramente universal. E a igreja que o Senhor Jesus Cristo deu a vida por ela na cruz do Calvário, e a igreja que o Senhor eh, terá consigo na eternidade. Nós estaremos com ele, com tantos outros, ou milhões de outras pessoas, ou bilhões de pessoas, né? Não sabemos qual é essa dimensão, mas, enfim, essa igreja que a gente não conhece na sua completude e a gente vive na sua particularidade, né? Então, pastor Maurício, essa unidade transcende as instituições, ela é espiritual. Acredito perfeitamente nessa posição, porque você olha assim, você tem a igreja física, templária, que ela tem o seu costume semanal de se reunirem como uma comunidade de fé e ali celebrarem, levarem a palavra, e acontece muita coisa nesses espaços. A gente faz parte de tudo isso, mas a gente ampliando um pouco mais isso dentro desse pensamento da igreja universal, igreja global, é o que é interessante, que você resume isso, né, não, você resume tudo isso, nas pessoas, porque quando você sai da esfera templária, você vai para o, pastor, eu não me lembro, mas talvez seja esse o termo, eu lembrar aqui do meu grego aqui, ver se está bem afinado, mas o pastor aqui é professor de grego, vai falar do oikos, acho que é a casa, não é isso? E eu lembrei. Então, assim, o mundo como uma grande casa maior, que agrupa essas pessoas, não só as pessoas, mas toda a criação que faz parte dessa grande casa. E essas pessoas, né, que aí no sentido de igreja, né, as pessoas que representam essa igreja fora dessa comunidade templária que sai, o que é interessante é que você tem pessoas espalhadas pelo mundo, pessoas que são esse corpo representado, sendo que o que é interessante, que dentro da proposta de igreja acompanhada ou atrelada ao Espírito Santo, que faz parte também desse trabalho, ou que faz parte desse corpo espírito, digamos assim, mas que é um Espírito Santo agindo, é um Espírito agindo em todo o corpo, seja onde for, onde estiver, seja ele pé sendo mão, seja o corpo representado por pessoas, é um Espírito agindo em todos. Essa igreja, talvez esse seja o grande mistério, a igreja que não se vê, a igreja que mais cresce, porque ela não tem uma representatividade de templo, mas ela em si só é o próprio templo do Senhor representado.
Só que você não tem números, você não tem, por mais que eu possa fazer um levantamento, uma pesquisa e dizer que essa parte aqui do nosso mapa, ela está toda evangelizada, ainda assim são apenas hipóteses. Eu não sei o que Deus, essa igreja, esse corpo está fazendo lá. E é como é algo que atrai. Que quem não é, no sentido de igreja, corpo, uma vez que tem essa compreensão, ele passa a ser inserido, como células que se juntam, né. Então, acho que é muito disso. Muito interessante. Falamos aqui de mão, de pé, de fígado, tantos órgãos aqui. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, conforme o pastor Maurício está falando, um só Espírito. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Olha que coisa interessante. Como é que a igreja pode permanecer unida, com toda essa diversidade, com toda essa diferença? O que mantém o fígado, o baço, o estômago, a mão, o pé, todo mundo trabalhando junto pela saúde do corpo? Como é que é isso, pastor Eliezer? Um pastor querido ministrou recentemente falando da homeostase. É esse o termo, né? É o equilíbrio, né? É o equilíbrio do corpo em si. Então é o seguinte, é evidente que quando você ingere alguma coisa, todo o seu corpo vai fazer parte desse processo da ingestão, né. Desde a mente que desde o cérebro, né, que vai ter uma satisfação, se aquilo é prazeroso ou não é prazeroso, vai mexer numa área do cérebro que vai provocar essa satisfação, essa coisa prazerosa, né. E se é prazerosa, você vai comer mais, né. Você vai comer mais. O seu estômago, a sua boca vai participar desse processo, na mastigação, na salivação, o seu estômago vai participar desse processo, né, na digestão, aí, todos os órgãos estarão participando desse processo. Ninguém fica fora, os rins participam, o fígado participa, todo mundo, o pâncreas, todo mundo vai participar desse negócio. Vai passar pelo intestino, né, que também vai participar na distribuição, enfim, não dá para ficar fora, todo mundo participa. Então, eh, Paulo ele deixa bem claro que, aliás, a metáfora do corpo, ela é provocante, ela é intencional, justamente por esta questão. Uma igreja que é dividida: "Ah, eu sou do grupo do Jorge", "Não, eu sou do grupo do Maurício", "Não, eu sou do grupo do Eliezer", "Não, eu sou do grupo de Cristo". Então essa igreja facelada, dividida, né, ela precisa ela precisa ter um rumo, não é dessa forma. Então Paulo vai chegar e vai corrigir, ó, não tem nada de Paulo, Cefas, de Cristo, a igreja ela é um corpo, e Cristo é o cabeça desse corpo. Então é ele que vai dar o equilíbrio, então toda a funcionalidade do corpo vai estar dentro desse equilíbrio, justamente porque o cérebro vai provocar isso, vai tornar isso possível, né. E é como o Maurício falou anteriormente, né, o cérebro controla tudo, né, manda todas as ordens, né, ela estabelece tudo e no seu automático tudo se faz, você está mastigando alguma coisa e você só está saboreando aquilo, mas você não se dá conta de todo o processo que a mastigação está realizando no seu corpo por completo. Você está ingerindo alguma coisa, você não você nem sabe. A tarefa, a missão do estômago ali, do ácido estomacal, do ácido clorídrico ali no estômago, você não tem nem noção, nem o que é isso, que ácido é esse que tem no estômago? Tá lá, tá todo mundo funcionando perfeitamente, né, porque esta é a natureza do corpo humano. Esta é a natureza da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela tem como característica natural, ser igreja de Cristo, não tem uma igreja fora de Cristo, a igreja é de Cristo. Ele deu a vida, ele morreu por ela, ele se entregou por ela. Gosto muito quando Pedro diz, né, igreja sem mácula, sem ruga, né. Eh, Gosto muito quando Pedro diz, que nós somos, um povo privilegiado, uma nação santa, né, afim para um objetivo, para um propósito que é de Deus. Então a igreja ela tem a sua natureza, e a sua natureza ela é ser de Cristo. Então Cristo é o cabeça dela.
Então, pela natureza da igreja, assim, pela natureza do corpo, a gente não sabe como funcionam os nossos órgãos internos, a gente não conhece, né, exatamente como tudo funciona, e a gente não sabe como funciona tudo dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Esta ação, você falou muito bem, Maurício, ela é uma ação do Espírito Santo, o Espírito Santo é que faz tudo isso. Os dons espirituais são distribuídos, né, com esse objetivo, para que haja esse equilíbrio dentro da igreja, para que a igreja seja sadia, para que a igreja possa andar de acordo com a sua natureza. A natureza da igreja é viver o amor, é praticar o amor. A natureza da igreja é que o fruto do Espírito esteja explícito nela. E esses dons trabalham para esta unidade, esta conformidade em Cristo. Então, é viver a natureza de Cristo. Então, é viver a funcionalidade desse corpo, né? É interessante que a nossa cultura ela tem colocado como algo muito contemporâneo e inovador a valorização da diversidade. E a valorização da diversidade já estava há mais de 2.000 anos escrita na Bíblia. E o pastor falou sobre aquilo que é visível, ser tão valorizado quanto o invisível, e aquilo que tem, Paulo diz, o que tem função honrosa, ser valorizado junto com aquilo que não tem função honrosa para ter equilíbrio. Como é que é essa questão da valorização da diversidade no corpo? Todo mundo é importante, todo mundo é útil, mas todo mundo tem que ser bom, todo mundo tem que ser útil, todo mundo tem que ser bom. Assim, o texto, ele é uma continuidade daquilo que é exortado anteriormente. Que seria isso? Ele coloca o fruto do Espírito, mas você tem anteriormente algo que também faz parte do nosso corpo, que são as reações, que são as obras da carne, que ele também trabalha dentro desse contexto. Mas quando eu falo obra da carne, eu não estou falando acerca do pecado em si, eu estou falando das reações que são tratadas todos os dias em contraponto a isso. Por exemplo, ele coloca ali a ira, ele coloca ali essas sensações que são conhecidas de todos os nós, que precisam ser combatidas todos os dias. E o legal está aí, porque esse fruto do Espírito que encabeça através do amor, que vai gerar todos os outros, ele está apontando para dentro desse corpo aqui, que acredito, todos nós concordamos que Cristo é o cabeça, que está enviando essas mensagens. Olha só, isso aí, meu irmão, precisa ser todos os dias forjado. Então, dentro desse pensamento de espiritualidade que a gente colocou aqui em corpo, acho que vai muito disso. A gente precisa compreender melhor que corpo, se eu sou o corpo de Cristo, esse corpo precisa ter essas reações. Reconhecer o que corre todos os dias nas nossas veias. O que corre nas nossas veias? Tem dia que a ira está a nível palpitante. Tem dia que você não está, que você cheio de cobiça, que está lá escrito. As obras da carne, isso é para combate essas coisas. Então, a gente passa desse princípio de que o corpo de Cristo trabalha com o funcionamento que Cristo sendo cabeça deste corpo, nós vamos, acredito eu, de uma forma automatizada ou automática, reagir de acordo com a sua vontade. Então, não sei se eu atendi a sua resposta, mas eu creio mais ou menos por aí. Sim, e o que é mais interessante é que você não precisa ser igual a ninguém. O corpo precisa da mão, o corpo precisa do pé, o corpo precisa do olho, mas essa diversidade é que forma o corpo. E o que é interessante que, embora as diversidades, todos são sujeitos às mesmas reações, às mesmas provações, a dor é a mesma, o coração é o mesmo, é a mesma coisa. Eu me lembro que um filme que eu vi, logo no início da minha conversão, para quem é antigo aí vai lembrar, é A Cruz e o Punhal. Lembram desse filme? Todos viram, né? Aí o pastor, ele chega para pregar para o Nick Cruz, acho que o nome dele é esse. E aí o Nick falou para ele assim: eu vou lhe matar. Lembra dessa cena? Eu vou acabar com ele bateu na porta do pastor. Pastor, eu vou te matar. Vou cortar você em pedaços. Aí o pastor olha para ele e fala assim: você pode até cortar esse corpo em 1000 pedaços, mas esses 1000 pedacinhos irão te amar. Pode ir em frente.
Então é mais ou menos isso daí, você ter a certeza de que ele controla todas as coisas, inclusive o seu corpo. Seria, pode falar. Essa diversidade eu acho ela muito legal, muito bacana, né, porque ela respeita a singularidade da própria criação. Sim. Deus criou o Jorge, que é diferente do Eliezer, que é diferente da Fabiana, que acabou de chegar aqui. Seja bem-vinda, missionária Fabiana, que é diferente do Maurício. É isso. Essa é a beleza. Essa é a beleza. Imagina, só a nota dó. Vamos cantar uma música só com a nota dó. Maurício, dá a nota dó aí. Tem um tal de samba de uma nota só. Tem um samba que não é feito com uma nota só, que não é entre sampa de uma nota só, é de uma nota só. Então, ó, não seria nada, não haveria uma melodia, não haveria que uma harmonia. Então, a junção de tudo isso, dos bemóis, né? A junção de todas as notas, aí que está a beleza. Aí que está a beleza. A nota grave, a nota aguda, a nota mediana, o sustenido, o bemol, aí está a beleza. Então, entre uma nota e outra, você tem um semitom, né? Você tem uma seminota. Aí está a beleza. Nada é completo por si só. As coisas só se completam no ajuntamento delas. Isso. Entendeu? Então não existe uma música de uma nota só. Não existe uma igreja com apenas uma identidade, a não ser a identidade de Cristo em nós. Mas ele que criou em nós esta singularidade, que lhe é própria da criação. Então, quando a gente parte até para pensar na própria Trindade, né, a mesma essência, mas as suas funções, né, elas se completam, isso tem tudo a ver conosco. Então, por isso que Paulo, ele fala dos dons espirituais. E ele fala para uma igreja com todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, mas era uma igreja carismática. Era uma igreja que de fato buscava os dons e vivia os dons. Mas tem algo mais excelente do que os dons. Há um caminho mais excelente, diz Paulo, na transição do capítulo 13 para o capítulo 14. Né? Então, do capítulo 12 para o capítulo 13, tem algo mais excelente. E aí ele vai falar, é o hino ao amor. Porque é o amor que vai poder fazer com que eu ature o Maurício. Você pensa que é fácil aturar um filho? Isso é fácil, não. Mas o pior de aturar o Maurício, e talvez seja aturar o Senhor, vai ser certa, mas o pior de aturar vocês é me aturar. Entende? Esse é o maior desafio que cada um enfrenta. Não é lidar com o outro, é lidar consigo mesmo. E ao lidar consigo mesmo, você vai ter dificuldade de lidar com o outro. Porque o outro vai representar os seus lados mais obscuros. Então, esta é a riqueza da singularidade. Então, por isso que quando você fala de diversidade, de pluralidade, eu vejo assim, diversidade na unidade, pluralidade na unidade. Eu gosto muito disso. Entende? Porque a gente pode pensar diferente e deve pensar diferente. A gente deve ter gostos diferentes. A gente deve olhar para o mundo de forma diferente. Imagina você ver o que todo mundo vê. Que coisa chata, monótona. Aliás, na etimologia da palavra. Entendeu? Sem colorido, sem beleza. A beleza está nos olhares diversos. A beleza está na forma diversa. Aí está a beleza. Agora, ao mesmo tempo que está a beleza, está o grande desafio. O desafio da unidade. E é esta unidade, aí é o Espírito Santo, aí é Paulo mesmo nos ensinando e nos mostrando como viver essa unidade dentro dessa pluralidade. Aí o respeito, é o amor. Aí a gente já sabe como que isso é extremamente necessário. É como uma orquestra sinfônica, né? Nós temos instrumentos diferentes, que às vezes o som dele isolado é horrível. Se você pega o cara ensaiando o bumbo lá, o prato, que só toca de vez em quando, ele vai passar meia hora ensinando e depois vai pá! Você não vai entender nada, mas aquilo só funciona no conjunto. Perfeito. E quando aquele conjunto age harmonicamente,
você tem uma sinfonia. Exato. As coisas mais belas são produzidas quando a diversidade está cada um no seu lugar, contribuindo para a unidade. E para você chegar a essa sinfonia, você precisou de muita prática. Você precisou de muito treino. Você precisou de muito ensaio. Ninguém vai assim e vai. Não vai, não é assim. Não é você que trabalha. O que é interessante, que assim, vocês estão falando de sintonia, de sinfonia, mas eu ainda vou ainda num lado assim muito mais simples, que também tem o mesmo resultado. Por exemplo, se você pega uma caixa de fósforo e começa a sacudir, outro pega um copo e começa a bater, cada um vai fazendo uma coisa, você surge uma melodia, um ritmo, mas com coisas diferentes que nem instrumentos são, que são diferentes daquilo que é o normal. Que também sai um som bacana que virou rodas e rodas aí, que é o samba e tantas outras coisas, que é a batidinha. Começa sempre uma batidinha na mesa, o outro pega um copinho, bate, o outro pega a caixa de fósforo, começa a balançar e aquilo vai, mas às vezes precisa estar ritmado. Percebe? Mas que se não tiver harmonizado, mas se não tiver ritmado, aí cada um aí da sua característica, entendeu? O que é legal é o seguinte, que não é exclusivista nem separatista. Por quê? Por exemplo, se você pega uma orquestra sinfônica, você precisa entender aquilo ali. Nem todo mundo pode estar ali. Né? Existem outras coisas que podem ser agregadas, que não necessariamente precisa daquilo ali. Não está fechado, não está preso aquilo ali, não está fechado para todo mundo. Está aberto. Ou seja, tanto de música, tá? A musicalização, ela é ampla. Ela é algo assim que tem. É igual ao esporte. O esporte é uma língua universal. Ela insere. Eu não sei quem inventou o esporte, hein? Sei lá, vamos dizer que são os gregos, sei lá o quê. Mas o esporte e a música e o evangelho, digamos assim, ou a igreja, é algo que, sei lá, eu não sei qual seria a ligação, mas eles têm uma facilidade de proximidade com as pessoas. Ele une as pessoas, ele atrai as pessoas, não importa se você não sabe falar inglês, se você fala alemão, se você fala russo, aproxima. Você faz amizade sem conhecer, todo mundo te abraça, você não sabe que está sendo abraçado. Então, essa é uma das coisas assim que me chama a atenção. E aí, nessa linha que a gente está discutindo, seja numa orquestra ou num samba de roda, alguém tem que puxar e alguém tem que dar o ritmo. Você dá um negócio alisando. Tem que estar. Tem que ter um maestro, tinha que ter alguém fazendo a harmonia, porque a base de tudo é a harmonia. E em Colossenses capítulo 1, no versículo 18, Paulo vai dizer o seguinte: ele é o cabeça do corpo, da igreja. Nele tudo subsiste. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ser a primazia. Olha que lindo. Paulo diz que desse corpo tem uma cabeça, que vocês já disseram aqui, essa cabeça é Cristo. Como é que isso é revolucionário numa era que a medicina dizia que tudo vinha do coração? E como é que é essa compreensão de Cristo enquanto cabeça? Qual é essa relação com o corpo, pastor Eliezer? Não dá, né? Eu achei sua pergunta sensacional, né? Em uma época que você sentia com o coração, né? Aliás, até hoje, romanticamente, a gente mantém essa ideia, né, do coração ferido, do coração machucado. Não é nenhum problema lá cardiológico, a não ser um problema sentimental, emocional, né? Mas, aliás, nenhum coração. Às vezes, alguns órgãos internos que eram considerados como a base dos sentimentos. Mas dentro do mundo greco-romano, o coração ele tem um papel fundamental. Agora, Paulo sabia, e mesmo não sendo o centro das emoções, mas pela compreensão de época que eles tinham, mas eles sabiam que a cabeça estavam os órgãos que eram fundamentais para que você enxergasse, para que você exercesse determinados sentidos, os principais sentidos, né? A visão, a audição, o paladar, né? Então, o olfato, não é isso? E o próprio tato também, né? Porque você
Então, a partir desta ideia, você sabe então que a cabeça ela tem a capacidade de explorar o mundo exterior para o seu mundo interior, através dos sentidos. Então, por isso que a cabeça sempre teve esse lugar, né? Porque o corpo sem cabeça é, é o cavadeiro é o cavadeiro sem cabeça, né? Assim como também a cabeça sem corpo não dá, né? Essas coisas não podem ser separadas. Paulo ele é magnífico, né? Paulo ele é um sujeito além do seu tempo, né? Isso é impressionante. Impressionante. E o que fica para a gente de mensagem sobre a nossa relação com Cristo, Maurício? Quem manda no corpo? A mão, o pé, a igreja pode fazer o que quiser? Qual é essa figura de Cristo enquanto comandante do corpo? É uma pergunta interessante, porque assim, quando se trata do nosso tempo, eu acho que falta um pouco mais da compreensão. É como a gente tá brincando aqui de metáfora de corpo, cabeça, essas coisas todas assim, mas me parece que hoje, na nossa realidade, parece que estamos vivendo realmente um corpo sem cabeça. Porque ou não entenderam, né, porque tá claramente essa falta de compreensão, não sei se por falta de conhecimento ou se não sei qual seria, mas é preocupante, né, porque o apóstolo ele é claro, né, quando ele coloca teologicamente essa orientação para as igrejas, e tá aí para todo mundo ver, e todo mundo aprender, e muito mais do que isso, a a ação do Espírito Santo que faz a coisa acontecer. Então quando você vê certas distorções, vale a pena você acender o sinal de alerta, porque existe no nosso meio, principalmente nas redes sociais, uma preocupação em relação a não falar, a se calar, não mexer com isso. Não, eu penso que tem que falar mesmo. Tá gritante as coisas aí. Então é preocupante, porque envolve famílias, envolve vidas, pessoas que estão em busca de respostas, pessoas que estão buscando algo, e todos nós sabemos que a esperança e a resposta é Cristo. E é difícil poxa, mas você então, você está certo, não, eu não sou certo, mas a gente entende que a Bíblia é a coisa certa, a Bíblia nos dá o caminho certo. E quando a gente vê todas as coisas fora desse conceito bíblico, da nossa realidade de fé, daquilo que nós cremos, é para se preocupar. E eu vou mais além, de não que você tem que se levantar contra pessoas, mas você precisa ter a ousadia de anunciar aquilo que o cabeça nos orienta a fazer. Eu penso assim. Então existe uma realidade distorcida em relação a todo o pensamento bíblico, teológico e também espiritual, acredito eu. Vamos aproveitar a Fabiana aqui, que ela tem lugar de fala, e vamos aproveitar e perguntar: Cristo como cabeça, como é que a gente conseguiria enxergar essas novas teologias, como teologia feminista, teologia queer, que diz meu corpo, minhas regras? Como é que fica essa questão do eu que mando e Cristo é que manda? No final das contas, quem que manda na igreja? Na igreja é Cristo, ou deveria ser, né? O problema é que a gente descentraliza o cabeça que, na verdade, é quem deveria comandar a igreja. Na verdade, ele continua no controle, né? É importante a gente entender isso. Ele nunca perdeu o controle, ele continua sendo o dono da igreja. O problema é que a gente quer fazer com as nossas próprias forças. O grande problema é que a gente acha que servir a Deus é fazer de acordo com as nossas forças, com os nossos conhecimentos, com a nossa capacidade, com aquilo que nós podemos, conhecemos ou sabemos. Quando, na verdade, servir a Cristo e pertencer a Cristo e ser cristão é estar completamente submisso ao cabeça, que é o Criador de todas as coisas, que é o dono da missão, que é o dono da obra, que é o dono da igreja. E quando a gente tenta
nos colocarmos no centro, tudo desanda. Tudo perde o seu propósito. Eu ouvi uma vez uma frase, para mim faz muito sentido, que quando a gente produz frutos que não vêm de uma intimidade e de um relacionamento com Deus, são frutos de plástico, são frutos que têm aparência, muitas vezes têm beleza, muitas pessoas às vezes aplaudem, mas que não geram frutos de verdade, que não geram vida, que não têm vida em si. E acho que é uma coisa que a gente precisa ficar atento a que tudo o que fazemos por Cristo, para Cristo e em nossa vida, em nosso dia a dia, precisa ter vida em si. E essa vida só pode vir de Cristo. E quando a gente diz, por exemplo, né, nessas novas linhas teológicas ou da sociedade, meu corpo, minhas regras, a gente esquece quem é o nosso dono. Pelo menos assim, os cristãos deveriam entender que temos um dono. Quando a gente chama Cristo de Senhor, Senhor é dono. Então, muitas vezes, o chamamos de nosso Salvador e o louvamos por ser o nosso Salvador. Com os nossos lábios o chamamos de Senhor, mas com a nossa vida não vivemos como se Ele fosse o nosso Senhor. Porque ser Senhor é ser dono, é fazer conosco e com a nossa vida e com tudo que somos e temos o que Ele quiser. E isso só é possível quando nos submetemos a Ele, quando entendemos isso e nos submetemos a Ele. E aí tudo flui. Todas as coisas realmente podem cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Agora é importante entender que esse cooperar para o bem não quer dizer que tudo vai dar certo, humanamente falando, que todas as coisas vão ser um mar de rosas na nossa vida, mas contribui para o bem do nosso futuro com Cristo, de sermos mais parecidos com Cristo, da nossa salvação em Cristo Jesus, do nosso moldar, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, né? Para nos salvar, nos dar vida eterna, nos fazer mais parecidos com Ele. Não foi para termos uma vida que mais confortável, apesar dele nos dar coisas, mimos, né? Então é importante a gente entender que temos um dono. É que ele não é só dono do nosso corpo, da nossa alma, da nossa vida, mas ele precisa ser dono das nossas decisões, dono dos nossos planos, dono dos nossos sonhos, e que as nossas orações possam ser como a de Jesus no Getsemane. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, ou se possível, me dê algo, ou faça algo. Contudo, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, colocar a vontade de Deus acima da nossa, colocar os projetos de Deus acima dos nossos sonhos é muito importante. E para terminar, quero citar uma frase que diz assim: não desista dos seus sonhos, a menos que Deus o mande renunciar. Então, muitas vezes Ele nos manda renunciar aos nossos sonhos, aos nossos projetos, porque Ele tem outros planos e os planos dele precisam prevalecer na nossa vida. Obrigado. Pastor Eliezer, o corpo não é nosso, é de Cristo, as regras não são nossas, são de Cristo. Isso provoca uma nova relação com o outro. E aí, em Atos dos Apóstolos, Lucas registrou que a igreja primitiva, esse corpo de Cristo, Atos capítulo 2, versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como é que é desafio de viver a comunhão no mundo contemporâneo, considerando que nós somos corpo, ele é o cabeça? O que isso implica na minha relação com o outro? Assim, falar de corpo é falar de coletividade, né? De socialização. Falar de pertencimento. Desde o Antigo Testamento se apontava para essa ideia do coletivo, enquanto nação, enquanto clã, enquanto tribo, enquanto clã, enquanto família. Então o coletivo ele perpassa sempre a ideia daquilo que Deus meio que estabelece até mesmo para a formação de um Estado, para a formação de uma nação. Então você tem um indivíduo, você tem a família, você tem um clã, você tem a tribo, você tem a nação. Tudo isso e esta nação, ela tinha uma identidade, até mesmo nos seus momentos mais, nos seus pressupostos de formação. Ela tinha uma identidade. Por exemplo, a identidade que era
próprio, às vezes até de algumas regiões do Oriente Antigo, próximo, que era a circuncisão. Era a marca que era feita no corpo. Era uma forma do corpo identificar a identidade de pertencimento a um clã, uma tribo, a uma nação. Então a circuncisão ela foi para, para a nação, ela foi algo identificatório, como um pertencimento a Deus. Para que houvesse, então, essa unidade, essa coisa harmoniosa, essa ideia de pertencimento. Então, quando a gente traz isso para o Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele divide o seu corpo, metaforicamente, representativamente, conosco, na ideia de fazer uso, tomar, comer, beber o seu sangue, comer do seu corpo. Ideia de pertencimento. E é na ideia do pertencimento que tem, então, ali, na última ceia de Jesus Cristo com seus discípulos, antes da sua crucificação, dele ser preso, crucificado, morto e ressuscitado, naquele momento ele dá essa ideia e como isso era importante. Então, a comunhão ela vem justamente sendo estabelecido a partir da ideia do pertencimento. Se eu não me sinto parte desse negócio, eu não vou ter comunhão com esse negócio, porque eu não pertenço a esse negócio. Entende? Então, como é importante a gente se sentir parte da igreja enquanto corpo. Isso é comunhão. Isso é o envolvimento. Isso é minha cumplicidade. Isso é minha responsabilidade. É o meu envolvimento, é o meu engajamento. Então a comunhão, ela é fundamental, porque ela justamente ela vai nutrir essa ideia do pertencimento. Tenho comunhão, tenho pertencimento. Isso serviu para a circuncisão e Paulo vai retratar isso na perspectiva neotestamentária ao mostrar que agora é uma nova circuncisão e já não é mais num órgão específico, mas ele fala de uma circuncisão no coração. Então ele trabalha agora as emoções, ele trabalha agora a ideia do pensamento, ele trabalha a ideia da ideia. A ideia da ideia. Ou seja, você está inserido agora em algo muito maior do que uma família, um clã, uma tribo, uma nação. É muito maior do que tudo isso. Não é uma nação específica. Agora é o povo de Deus, que não se restringe a um território, não tem seus limites pré-determinados. Está além disso. Então essa comunhão ela é extraordinária e ela é o que vai dar, é o cimento que junta os tijolos. Porque senão o prédio cai. Se não tiver cimento, o prédio cai. A argamassa ela é fundamental. Então essa argamassa eu chamaria de comunhão. É o que nos une, é o que nos torna pertencentes a alguma coisa, a um propósito maior. É maior do que a gente, como a Fabiana colocou muito bem. Entende? Não se trata de mim. Se trata de algo maior. Que não sou eu, né? Se não o centro seria eu. Senão tudo giraria, orbitaria, e eu seria esse elemento importante. Na verdade, é Deus. Então, o nosso serviço, o nosso trabalho é para o Senhor. A nossa comunhão é pelo Senhor. Então, o que me faz amar o Maurício, apesar de Maurício ser quem ele é, apesar de eu ser quem eu sou, é o que me dá essa comunhão, que dá essa liga para nós dois e formarmos assim a igreja do Senhor, que é o conjunto de pessoas, é essa comunhão. E essa comunhão é uma ação direta do Espírito Santo. É Ele que me convence, é Ele que me converte, é Ele que me dirige, é Ele que me direciona, é Ele que me mostra. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que me faz amar você, Maurício. Eu sei, você acha que eu tenho problema contigo, né? Mas é o Espírito Santo que faz a gente amar, respeitar esse amor. É o amor de Deus em nós. É o amor que provoca em mim misericórdia, é o amor que provoca em mim perdão, é o amor que provoca em mim não olhar para mim mesmo, mas para fora de mim mesmo. Me faz enxergar o mundo com uma outra ótica. Não só a minha, não é a minha janelinha que abre e vejo as coisas, mas agora, além da minha janelinha que abre e vejo as coisas, o mundo lá fora, eu também sou capaz de ouvir o Maurício, ouvir o Jorge, a Fabiana, ouvir as pessoas e tentar também abrir tantas outras janelas possíveis, e assim eu cresço junto
assim, esta é a comunhão, é a capacidade de ouvir, de estar com o outro, é a capacidade de ter uma escuta ativa, é a capacidade de andar junto, que de outra maneira, de outra forma, não seria possível. Isso é possível porque esta ação é única e exclusivamente ação do Espírito Santo. É Ele que nos une, é Ele que faz isso, é Ele que nos fortalece. Ok. O senhor falava sobre amor, como a argamassa, a liga que segura esse corpo bonito. E em Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16, Paulo vai dizer o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Maurício, como é que é essa questão do dia a dia, do cotidiano? Eu preciso frequentar a igreja, eu preciso conviver com pessoas para ser corpo de Cristo? Como é que é isso? Conviver com pessoas, com certeza, sendo elas da nossa comunidade de fé ou não, porque o que dá sentido à vida é o relacionamento com as pessoas, sendo elas quem forem, né? E eu acho que o grande desafio é esse, porque a gente parte do princípio, como Paulo coloca, do amor, que todas as juntas em Cristo, né, esse funcionamento, a partir dele, que é o amor representado em nós, e isso precisa ser revelado às pessoas, transferido ou transmitido às pessoas, ela não necessariamente precisa acontecer dentro de um espaço com aqueles que pensam igual a mim. Eu penso que isso precisa ser exteriorizado, posto para fora, porque eu não sei com quem eu vou encontrar no dia seguinte ou no próximo momento. Pessoas que talvez, esse é o grande desafio, porque existem pessoas que, estereotipadas, pessoas que são excluídas de um convívio, entre aspas, cristão, mas que está com um coração tão sedento quanto o meu, só que não consegue compreender o seu momento, ou porque está naquela situação, tem suas crises, as suas emoções, as suas lutas diárias, ou de uma temporada imensa que ainda não encontrou uma resposta, mas ela vê em nós, que somos essa representação do amor de Cristo, e espera uma resposta que venha de nós. Então, assim, se eu partir dessa ideia de que a coisa só acontece dentro do meu ambiente, do meu caixote, eu estaria limitando muito todo o sacrifício, toda a realização da obra do Senhor naquela cruz, né, de tudo que aconteceu ali, do plano de Deus consumado em Cristo, não só por mim, mas por todos. E esse todos são todos. Cabe a minha pessoa entender isso, cabe eu, você, os congregados entendemos que eles também são parte desse projeto maior do que nós, né. Nós falamos muito isso no primeiro bloco lá do Seja Feita a Sua Vontade. Então o grande desafio é esse, porque as pessoas elas chegam do jeito que elas são, e muitas das vezes elas são assim, e como você vai lidar com isso? É como você pegar, é claro, assim, eu não estou dizendo que você tem que chegar e viver uma vida toda desregrada em relação ao evangelho, não, vinde como não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é o seguinte: como que nós, que representamos esse amor, lidamos com pessoas que parece até uma contradição, mas existem pessoas que têm um amor e uma fé em Cristo, ou pensam ter, ou querem ter, mas eles não conseguem entender o porquê que eles não são aceitos. E aí, eu pergunto sempre para mim mesmo, como que Cristo reagiria numa situação dessa? É a única resposta que eu tenho. Eu não consigo buscar em outro lugar a não ser, calma aí, como que Cristo reagiria numa situação dessa? Porque essa, a cabeça deve pensar assim. Nossa mente na mente de Cristo, então deve ser quais ações de Cristo. Então, os desafios que surgem para mim enquanto pessoas, seja elas de que natureza for, sei lá, mas o desafio não é para ele, é para mim.
Porque se eu parto do princípio que eu tenho essa mensagem que transforma, e aquele sacrifício foi feito por toda a humanidade, existe um caminho, uma solução para ir também. Eu que preciso descobrir, eu que preciso ser mais flexível e entender, porque é uma pessoa que Cristo também morreu por ela. E aí, se você vai tratar sobre dogmas, sobre doutrinas, aí é uma outra história. Mas se tratando de pessoas, são pessoas. E vou mais além. Isso tem muito mais efeito quando essas pessoas, elas têm um distanciamento quando não são próximas a nós. Agora, quando são próximas a nós conseguimos sentir mais. Eu, por exemplo, eu consigo julgar muito mais quem está longe. Eu consigo cortar na carne de quem está longe, mas quando é próximo a mim, eu penso 2 vezes. É aquela história: "Não, isso aqui não é bem aceito, pastor Eliezer. Isso aqui não aceito isso aqui, mas isso aqui é muito próximo a mim. Pô, mas vamos pensar de novo para ver como é que existe algum jeito?" Nós somos assim, Cristo não. O olhar de Cristo, ele não está olhando a minha diferença, ele está olhando quem eu sou, no interior. Então, se eu fui alvo da sua graça e misericórdia, eu não posso cercear esse direito do outro também. Ah, mas como vai ser? Aí que entra a ação divina do Espírito Santo, que transforma, que faz. Eu não tenho essa capacidade, mas a minha função enquanto igreja é que vai muito mais desse ambiente de ajuntamento. Mas tem um rapper, esqueci o nome dele, acho que é o rapper, ele não é cristão não, tá? É Fiote. Ele escreveu ele fez uma canção que me chamou muita atenção, a canção fala assim, ó: "Dá para fazer na coletividade um passo de cada vez." Acho que é por aí. Se a igreja entender isso, dá para fazer juntos, mas um passo de cada vez. Se um passo de cada vez é compreender, não, calma aí, Eliezer é diferente de Fabiano, e Fabiano é diferente do Jorge. Mas o que aconteceu lá na cruz do Calvário alcança a todos, então dá para fazer. Eu não tenho esse direito de cercear ninguém. Entendeu? É isso. Pastor Eliezer, nós estamos falando aqui sobre essa questão do convívio. E quais as implicações para a minha prática enquanto cristão dessas várias ordenanças recorrentes no Novo Testamento sobre uns aos outros? Amar uns aos outros, edificar uns aos outros, suportar uns aos outros. O que isso provoca na minha vivência cristã? Eu acho que isso é o grande desafio da existência humana, antes de ser um desafio da vida cristã, né. A gente vem de alguém, já parte dessa ideia, né. A gente não nasceu do ovo, a gente vem de alguém. E a gente vive esse núcleo familiar primeiro, né, pai e mãe. Isso vai se ampliando ao longo da nossa existência e é o que vai forjando aquilo que a gente é. Então você não tem só o narizinho do papai, a boquinha da mamãe, os olhos. Não. Você também carrega consigo a psicogênese. Você carrega determinadas características psicológicas dos seus antepassados ou dos seus pais. E o ambiente vai forjando você. Então, além dessas características que são primárias, essas características que são inerentes, você tem outras que você vai adquirindo ao longo da sua vida. Então, esse ambiente da relação de papai e mamãe é um ambiente também forjador desta criança. A escola também é um ambiente que vai ampliando. Então, na medida que a gente vai crescendo, vai ampliando. E a gente vai cognitivamente, a gente vai apreendendo. Aí a gente cria a nossa ideia, o nosso juízo, o nosso esquema, a nossa crença. Então, a partir de tudo isso que foi apreendido ao longo da nossa vida, a gente então tem uma capacidade de julgar as coisas. Amar, odiar, se aproximar, se distanciar. Então a gente vai sendo forjado e não tem um ser acabado, né. Enquanto a gente viver, a gente pode aumentar alguma coisa, melhorar outras, piorar outras, depende. A vida cristã está nesse caminho. Só que a vida cristã ela é muito potencializadora para as coisas boas da vida.
se pudéssemos aproveitar todas elas, o mundo de fato seria bem melhor. E de fato é. Por isso que a igreja ela é luz, né? Por isso que a igreja ela faz o equilíbrio para que este mundo não entre num caos completo e total. Então, por quê? Porque as práticas, as virtudes estão presentes na Bíblia, elas nos ajudam a trabalhar aquelas condições melhores. Evidente que é o Espírito Santo que vai trabalhar no nosso caráter. A gente, pela gente mesmo, talvez a gente vai ter muita dificuldade de mudar isso ou aquilo. Mas quando a gente está diante da palavra e da ação do Espírito Santo e a gente se permite, que eu posso não querer, não vou me permitir a isso. Não foi assim que eu aprendi com meu pai, com minha mãe. Esses não são os meus referenciais, e eu repito isso ao longo da minha vida. E às vezes são comportamentos indesejáveis, é uma forma diferente de fazer as coisas, às vezes até um tanto antissocial, e atrapalha os relacionamentos. E quando eu estou na igreja, e na igreja faz parte também dessa minha formação, não é, pode me ajudar e muito, aliás, deve ajudar e muito. Aliás, é uma verdadeira metanoia, é uma transformação mesmo que ocorre de sentido fundamental da minha própria vida. Porque agora eu passo a ter outros referenciais, além de papai e mamãe, além do que cognitivamente foi aprendido ao longo da minha existência. Agora eu tenho uma ação espiritual. O Espírito Santo ele age em mim e eu me permito essa ação do Espírito Santo. Então, com toda a minha dificuldade de amar, porque por alguma razão, por algum trauma, por alguma questão, eu não consigo amar, o Espírito Santo provoca isso em mim. E por aí vai. Então, todas as virtudes são possíveis na minha vida quando eu me permito e me abro a elas, a esta ação do Espírito Santo. Ótimo. Felizmente, nosso tempo já está indo para o final, mas eu gostaria de deixar aqui uma pergunta para cada um de vocês e vocês trazerem junto com a resposta suas considerações. Aí que o tema não se encerra aqui, mas o nosso podcast fica aqui como uma provocação e você continua nos acompanhando pelas redes sociais, porque essa igreja vai continuar trabalhando esse tema durante todo o mês de maio e de junho deste ano. Então, Fabiana, quais são os desafios e recomendações sobre como viver como membro ativo do corpo de Cristo na contemporaneidade? Um desafio. Eu acho que, em primeiro lugar, é estarmos conectados com a videira, porque esse desafio é algo que não conseguimos vencer sem Cristo. Amar ao próximo, abrir mão do que acreditamos, ser parecido com Cristo, fazermos o que Jesus faria, isso ligado ao corpo, amando ao próximo como a nós mesmos, amando como Jesus amou. Tudo isso é muito eu diria até que impossível para o ser humano. Nós, pela nossa natureza, não nos é viável isso. Isso só é possível quando estamos conectados à videira que é Cristo. E como um corpo, com os galhos, né, todos eles conectados à videira que é Cristo, isso se torna possível. Sem isso, sem estarmos conectados com Cristo e sem Cristo nos capacitar para sermos verdadeiramente corpo, para nos amarmos verdadeiramente, para nos unirmos, para caminharmos juntos, para termos uma só visão, um só propósito e colocarmos Cristo no centro, não nos é possível sem o próprio Cristo. Exato. Então, Maurício? É muito bom poder estar aqui participando e fica na memória quando o apóstolo Paulo ele coloca uma representação do atleta que corre em busca do alvo. E como nós falamos muito aqui de corpo, fica essa ideia do atleta, de todo dia cuidar desse corpo, lembra que esse corpo são todos, né, em um só corpo, trabalhando num funcionamento onde Cristo é o cabeça e todos correm para o mesmo alvo. Todos precisam estar bem. Você não vê um atleta capenga, ele perde. Eu vou correr, tô com minha perna hoje tá meio manqueta, tá fora. Então ele precisa estar bem, em funcionamento,
todos em um só propósito, um só foco, buscando o mesmo resultado, sendo que todos vão alcançar. Ninguém é aquele desenho que o camarada chega desmontado, a perna fica pelo meio do caminho, o cara só que chega só a mão, ninguém é ciborgue. Todos vão chegar bem, porque somos um só corpo, uma só voz em Cristo Jesus. É isso. Obrigado, pastor. Eu penso que concordo plenamente, né, o que foi colocado aqui. Eu acho fabuloso, né, a reflexão que a Fabiana, o Maurício, essa reflexão que a gente está construindo aqui, né, sobre essa ideia do que é ser, sendo o corpo de Cristo, né, ser corpo de Cristo. É um desafio, sim, é um desafio constante, diário para todos nós, né. E assim, eu acho que é é a manifestação do reino de Deus na terra. São as nossas atitudes, nossas palavras, nossa vida, nossa existência. A igreja não é a principal agência deste reino. Então nós devemos manifestar esse Cristo, devemos manifestar Deus para o mundo. E não faremos isso com raiva, com ódio, com rancor, com ressentimento, com mágoa. Não faremos isso aborrecidos, zangados, chateados. Não faremos isso infelizes. Não faremos isso. Apesar da nossa felicidade, do nosso rancor, né, da nossa angústia, de todos esses sentimentos, de emoções ruins ou boas, mas é o que nós somos. Mas a cada dia, né, como esse atleta que se prepara, né, vamos condicionar o nosso corpo, cada dia vamos melhorar. E quando um precisar de mim, eu tenho que estar ali para apoiá-lo, porque vai chegar o dia que eu vou precisar dele. Eu sozinho não vou conseguir chegar a lugar algum, e acho que nenhum de nós chegaremos. Precisamos um dos outros. Então é isso, é dentro dessa coletividade, é junto, como o Maurício falou. Então, mas para isso é um exercício diário, constante, todos nós, e falar: Senhor, eu preciso hoje ser melhor do que eu fui ontem, Senhor, cuida de mim, trabalha. É reconhecimento, olhar para dentro de mim e ver: olha, miserável homem que sou, como que eu preciso melhorar? Reconhecer, não negar. A negação, ela atrapalha a transformação. Eu preciso reconhecer o que precisa ser mudado na minha vida. Então eu preciso olhar para dentro de mim e ver: cara, você precisa mudar isso. Olha como que você pensa, olha como você age, olha como você fala. Preciso mudar. O Espírito Santo quer mudar, mas eu preciso também querer, porque o Espírito Santo não vai fazer aquilo que eu não quero. Ele não vai fazer isso. Ele não vai chegar e explodir, né, a porta de entrada das minhas emoções e vai mudar aquilo que eu não quero mudar. Então eu preciso querer isso. E eu quero isso. Quero estar junto de vocês. Quero ajudar vocês. Quero cuidar de vocês. Quero ser cuidado por vocês. Quero ser ajudado por vocês. Isso é igreja. Igreja não é um lugar de gente perfeita. Igreja não é um museu de santo. Igreja não é um lugar de pessoas acima da média. Igreja é um lugar de pessoas que querem Cristo e entendem, olhando para si mesmas, entendem as suas fraquezas e sabe que elas não são melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. É Cristo na nossa vida. E quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu vejo a minha miséria e quanto mais eu preciso dele na minha vida. Então a luz provoca isso em mim. Então isso é igreja, é esse espaço da acolhida, do abraço, do perdão, do amor. Às vezes vamos nos arranhar, mas temos que ter a capacidade de nos perdoar. Então isso é corpo, e que a gente viva isso. Pena que o tempo já terminou, mas fica para a próxima, né? Uma pena, porque é um assunto muito importante e que daria ainda muita conversa, mas ficará para uma próxima. Mas nós queríamos te agradecer o tempo que você esteve conosco e te convidar principalmente a se abrir para conviver com os irmãos. Nós sabemos e discutimos aqui quanto que isso é difícil, mas também quanto que isso é prazeroso, quanto que isso é importante e quanto que isso faz parte daqueles que querem ser iguais a Cristo. Então honre o nome de cristão, procure ser igual a Cristo e se abra para o convívio dos irmãos e seja corpo. Nós queremos agradecer e dizer para você, até a próxima, juntos por um propósito. A paz do Senhor.